Oi, irmãos, bom dia, paz, tudo bem com vocês? Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, né? Que Deus te abençoe ricamente, seus filhos, todos aqueles que fazem parte da sua casa, da sua família. Eu desejo, meu coração, que você esteja bem. Nós já estamos, né, no final do mês de agosto, daqui a pouquinho já é o mês de dezembro, é o Natal, né? Então a gente tem que estar olhando para os tempos, que os tempos passam rápido. Eu vou gravar esse vídeo aqui, eu vou dar uma palavra de orientação para você, né? A Bíblia fala que aquilo que você achar que é bom, você pegue e retenha, né? Aquilo que você achar que não há necessidade para você, tá bom? Se você está de ok, tá? Quero deixar aqui uma palavra que fala aqui sobre a submissão à liderança pastoral, porque até algumas pessoas têm falado aí que não precisa de igreja, que não precisa de pastor, que pode buscar a Deus sozinho, mas Deus foi Ele que estabeleceu os sacerdotes, foi Deus, não foi o homem, não foi uma invenção humana. Foi o próprio Deus que estabeleceu a família de Arão. Primeiro sacerdócio, os primeiros pastores foram Arão e toda a sua família, a tribo de Levi. Então, quando alguém fala isso, essa pessoa está fora dos princípios de Deus, porque na Bíblia fala claramente que Deus escolheu Arão para ser o sacerdote de Israel. E Deus escolheu a tribo de Levi, e assim Deus chamou os seus profetas, e depois Deus chamou os seus pastores, né? Lá em Efésios capítulo 4, fala que a uns Ele colocou como apóstolos, a outros como mestres, a outros como evangelistas, a outros como pastores, e assim por diante, para o aperfeiçoamento da sua obra. Então, irmãos queridos, Jesus, Ele é o nosso pastor, o sumo pastor, Ele é o nosso pastor geral, Ele é o cabeça da igreja, é o sumo pastor, mas Ele deixou os pastores para tomar conta da sua igreja. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, fala ao anjo que está na igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, de Ciro, todos ali, o Espírito Santo, ele se dirige ao anjo da igreja que é os pastores, é o pastor, né? Então é um respeito. Se o próprio Deus, se o próprio Espírito Santo de Deus estabeleceu os pastores, os obreiros, estabeleceu apóstolos, evangelistas, mestres, assim ele se dirige ali, o Espírito Santo, ele dirige a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, num direcionamento, e ele fala ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Tiatira. Então ele sempre, a palavra de Deus é direcionada ao anjo da igreja, é aquele que tem a revelação de Deus, é o que recebe a ordem de Deus. Então não é que nós queremos, não é que nós exigimos alguma coisa, pelo contrário, foi o próprio Deus que nos deu essa autoridade. Primeiro Ele nos deu a autoridade de sermos chamados filhos de Deus, e depois Ele nos capacitou a sermos obreiros e nos chamou, nos ungiu para sermos pastores de sua obra, para cuidar do seu rebanho, que é uma responsabilidade. Em Hebreus fala aqui claramente: obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o faço com alegria, não gemendo. Por isso não vos seria útil. Essa palavra fala para nós obedecer aos pastores, todos nós. Eu também tenho
o meu pastor, né, o superintendente, a minha pastora, acima de mim. Depois nós temos conselho estadual, depois nós temos conselho nacional. Então todos nós somos ligados, ninguém é independente, né? Ninguém é sozinho, nós somos um corpo em Cristo, amém? Então aqui fala claramente que nós temos que estar ligados na obediência, irmãos. A autoridade espiritual e eclesiástica, ela enfrenta sérios desafios. Por um lado, há um tipo de liderança totalitário. Líderes que dizem ter a palavra se apresentam como se fosse um Deus, né? Aí entra o fanatismo, a idolatria, que é uma coisa que não pode. A autoridade do pastor sobre a igreja não é absoluta. E qualquer liderança terrena, ela deve estar sujeita à palavra de Deus. Nós estamos sujeitos à palavra de Deus. A nossa palavra não é a última palavra. Se nós estivermos fora da palavra de Deus, nós somos questionados. Nós não podemos de maneira nenhuma enganar, trazer heresias, trazer ensinamentos errados. Então nós também somos analisados, somos avaliados primeiramente por Deus e depois pelos nossos líderes, pela liderança e por fim a igreja também, né, irmãos? Mas o pastor, ele tem que estar firme na palavra de Deus, embasado na Bíblia, que é as Sagradas Escrituras. Nos dias de hoje, o pluralismo religioso, né, pluralismo quer dizer, existem muitas religiões, existem muitas igrejas, qualquer um abre igreja, né? Existem várias denominações, há uma situação de modernidade, modernização. Muitos se rebelam, eles se rebelam e vai lá e abre uma igreja, é problema deles, né? Mas isso está acontecendo demais, então isso acaba atrapalhando os trabalhos sérios, né? Aqui fala assim, né, irmãos, que a superioridade de Cristo em relação aos profetas do Antigo Testamento. Jesus, ele é superior aos profetas, aos anjos, ele é superior a Moisés. Jesus é superior aos sacrifícios, ele é superior à adoração pelos sacerdotes da antiga aliança. O sacrifício do Antigo Testamento